Olá, muito bem-vindo. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos começando hoje um novo livro, é o primeiro capítulo do livro Atos dos Apóstolos. Um livro incrível, extraordinário, você vai gostar bastante. Lucas o escreve, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome. Você vai gostar bastante. Daqui a pouquinho o primeiro capítulo para você. Estamos aqui todos os dias às 6 da manhã, recebendo você aqui na telinha. Mas também estamos no YouTube, o nosso canal ali é Reavivados por Sua Palavra NT. Está aqui, ó. Aparece aqui para você poder copiar, se inscrever em nosso canal também. Olha, isso é importante, quanto mais gente, mais gente. O YouTube vai colocando a gente para cima, quando tem mais gente, há uma leitura nesse sentido. E a gente quer que muita gente estude a palavra, tenha a palavra no coração. Copie o link do programa, envie para os seus amigos também. Quero oferecer para você essa revista aqui, fantástica, extraordinária, a revista Esperança Novo Tempo, que tem como título A Máquina Humana. É uma máquina tremenda. E olha, os detalhes aqui desse atleta correndo aqui, o corpo dele é composto de vegetais, de cereais, de nozes, de frutas. É bem interessante isso, é exatamente isso. A gente é o que a gente come. E um subtítulo aqui, saúde no prato. É dali que nós temos a saúde, né? Uma parte da saúde, fora os exercícios, sono, respiração, descanso, equilíbrio. E esses temas todos são tratados na revista. E eu quero convidar você para acessar este WhatsApp que aparece aqui e escrever lá, Máquina Humana, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp você vai receber, aqui olha, rapidinho, e vai poder estudar os vários capítulos maravilhosos que temos. Passei bem rápido aqui, né? Inflamação, né? De amiga a vilã. Assunto importantíssimo em textos bíblicos, documentos técnicos sobre o assunto também, uma revista super bem elaborada. Peça a sua revista, você vai gostar bastante. Nós estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, para que você não perca nada, possa ouvir, possa ver nas várias mídias sociais. Estamos também no Facebook, como é anunciado sempre por aqui, né? Ao mesmo tempo da manhã, vai ao vivo para o Facebook. Bom, pregando o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E agradecemos aos Anjos da Esperança que acreditam na missão da Rede Novo Tempo e que, através das suas doações, nos apoiam. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Escreva aqui agora. Quero ser um Anjo da Esperança, neste outro WhatsApp, tá bom? Nós vamos para o intervalo e, na volta, o novo livro e o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Não saia daí, a gente já volta. Pois é, já voltamos com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E eu quero deixar com você o meu Instagram, pode mandar sua mensagem lá, eu respondo, prometo que respondo. É @nt.prronaldo. Ok? Anotou aí? nt.prronaldo. Vai lá, a gente vai batendo um papinho aí, tá? Pode fazer sua pergunta, pode fazer seu comentário, vamos conversando por ali. Livro de Atos dos Apóstolos, que poderia também se chamar Atos do Espírito Santo na Igreja. Aí está uma porção de nomes que poderiam ser usados. É um livro que Lucas escreve. Se você pegar o Evangelho de Lucas, praticamente tem uma ligação aqui. Alguns acham que era um livro só, com dois capítulos, o Evangelho e o livro de Atos. Outros acham que eram dois tomos separados, dois livros separados, mas escritos para a mesma pessoa, para Teófilo,
É um nome romano, não é? É um nome romano esse daí. Ou de alguém que estava estudando a palavra, ou de algum alto funcionário do governo romano que já tinha se convertido e estava sendo alicerçado na fé. A data que o livro foi escrito é uma data tem várias teorias aqui, que não vem aqui, escrevi no ano tal, não tem aqui no livro, nenhum livro tem isso. Alguns têm sim, lá atrás, 30º ano do rei não sei quem, aí você vai achar uma data para o início daquele capítulo, tá? Mas aqui não tem, do livro. Do ano 60, 63 até o ano 150 ele cabe, ou antes da destruição de Jerusalém ou depois da destruição de Jerusalém. Aí tem uma série de coisas, vida de Paulo e tal, tem várias considerações, mas isso não é muito importante para a gente agora. Vamos tentar tirar as lições desse livro extraordinário. E é um livro que às vezes a gente acha, um livro de história. Não é um livro de história. A intenção de Lucas não foi contar a história, narrar o passado. Era narrar o passado para ele nortear o presente. Essa era a ideia. Narrar o passado para ele nortear o presente. O dia que ele estaria sendo lido, não é? Para nortear. Não era só contar uma história, ele tinha um propósito. Não é um livro que mostra modelos de liderança para a igreja de hoje seguir, não é isso daí. Cada época tem uma necessidade, um contexto, você acredita nisso, né? Então, é um livro escrito, lógico, vamos aprender lições como líderes e tudo mais, mas não é um modelo, vamos dizer, a igreja tem que ser assim agora, porque a época era diferente. A igreja é dinâmica, mas tem princípios que a gente pode adotar para a igreja hoje. Fazer exatamente o que a igreja fez naquela época pode não dar certo, porque a gente vive num momento diferente, não é? Um momento diferente. Alguns que achavam há um tempo atrás que os livros não ficariam para o passado, mas eles estão sobrevivendo. Lógico, você pode ler pelo seu celular, pelo seu computador, não é? Com aplicativos apropriados, livros, cada vez mais livros vêm de forma digital, tudo bem, está tudo certo. Mas muda, eu não estou dizendo aqui que a mensagem não serve mais para hoje, não é isso, hein? Não vai interpretar isso aí. Não, serve perfeitamente, mas é a história do passado que vai nortear o presente, o meu presente, tá? Não é o meu futuro, é o meu presente. Hoje, amanhã, depois, o presente vai ficando passado. E é a única coisa que eu tenho. E é um livro que tem uma porção de acontecimentos. Eu anotei até aqui para não me equivocar. Tem julgamentos, tem tumultos, tem martírios, tem viagens, tem naufrágios, tem livramentos, uma série de acontecimentos. Não é um livro cansativo, de jeito nenhum. Ele fala do mundo antigo e cita várias cidades, Jerusalém, cita Antioquia, cita Filipos, Corinto, Atenas, Éfeso, Roma, para citar algumas, ele tem outras cidades que ele menciona também. Tem vários cenários onde ele acontece, né? Esses julgamentos acontecem, esses tumultos, tribunais, templos, prisões, presídios, não é? Desertos, navios, mares, quartéis, teatros. É um livro empolgantíssimo. E ele praticamente não termina. Eu vou falar mais isso no último capítulo dele. Mas quando Lucas termina o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, ele termina com a morte de Cristo, não é? A morte de Cristo, a ressurreição, a morte de Cristo. Aqui ele não termina com a morte de Paulo, não termina. Por quê? Você pode perguntar isso, né? Porque ela não é relevante para que o Evangelho continue a ser pregado. A relevância da morte e ressurreição de Cristo é enorme, é essa relevância que esse livro fala. Mais ou menos 50% desse livro aqui fala sobre Paulo. 1/3 do livro, né, 33,3333%, fala sobre Pedro.
E tem lá outros que são mencionados e tal, são pessoas importantes também da fé, mas que não tiveram essa mesma relevância de Pedro, de Paulo. É um livro tremendo, do capítulo 1, só para você ter uma ideia, depois a gente vai entrar. Do capítulo 1 até o capítulo 12, Jerusalém é o centro. Jerusalém é o centro. Então, foi antes do ano 70, né? Destruição de Jerusalém. Jerusalém era o centro da pregação. O mundo, a população da Terra, naquela época, era estimada, ou é estimada, em 120 milhões de pessoas. Grande? Claro que é grande. 120 milhões. O Brasil tem 220 milhões, mais ou menos. Então, era metade do Brasil, aí, mais ou menos. Não é? Então, essa era a população. O centro era Jerusalém. Mas a partir do verso 13, até o verso 28, minha conversão de Paulo, e cada vez mais se aproxima de Roma. Então, é para fora. É para fora. Alguns acham que Antioquia se tornou uma sede importante, outros acham que Éfeso se torna uma sede importante também, mas uma coisa é verdade, não era mais Jerusalém. Agora era expandir o Evangelho. Expandir para todos. E aqui o verso central, não digo o verso central, o verso chave, está no capítulo 1, verso 8, é o capítulo de hoje. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, lá, até o verso 12, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, em casa, a Judéia, seria o estado, né? Vamos dizer assim, maior. Samaria, aí os vizinhos não muito bem vistos, e todos os confins da terra. Esse é o plano de Deus. Ele quer usar você e a mim para isso, para pregar o Evangelho para todos. E ele começa de uma maneira muito legal. Os discípulos estão aguardando o poder. Eu dividi aqui em algumas partes. Não é? Essa era a fé a fé dos primeiros cristãos tinha estes elementos. Eles tinham fé no Cristo ressurreto. Esta é a mensagem que eles iam pregar. O Cristo ressuscitou. Ele morreu, vocês o mataram, mas ele ressuscitou. Nós o vimos. Há 500 testemunhas quando ele subiu para o céu. Então, primeiro, a fé dos cristãos, dos primeiros cristãos, eles tinham fé no Cristo ressurreto. Isso vai até o verso 11, 1 a 11. Do 12 em diante, eles tinham fé uns nos outros. Depois a gente encontra lá no verso 15 aqui, depois a gente encontra também aqui no verso 24, 25, eles tinham fé na oração. Então, tinham fé na ressurreição, tinham fé uns nos outros, olha que coisa importantíssima, e eles tinham fé na oração. E em quarto lugar, a partir aí do verso 16 até o 23, eles tinham fé na orientação de Deus. Sabe assim, uma criança olhando para o seu pai para saber se é pela direita ou pela esquerda? Se levanta ou se senta? Sabe? Essa era a ideia. Tinham fé na orientação de Deus. Deus vai nos dirigir. Vai nos dirigir. Então, eles tinham fé, era a fé dos primeiros cristãos aqui. Aqui mesmo vai dizer que eles foram chamados de cristãos em Antioquia pela primeira vez. Então, eu escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas de Jesus, Jesus começou a fazer e a ensinar, primeiro. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, alguns aspectos importantes aqui. O Espírito Santo foi derramado sobre eles.
Então, a primeira, ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, incontestável. Ele andou aqui 40 dias e foi assunto, foi recebido no céu. Bem claro. Agora aqui, começa a aparecer aqui. Comentando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, tinha uma promessa do Pai. Verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então está lá, ressurreição de Cristo. Isso aí é... Muitos viram, muitos o viram. Temos provas incontestáveis para esse tipo de atitude. Não é? Ele apareceu para os discípulos e ficou 40 dias, foi recebido no céu e enviou o Espírito Santo. Então, este livro, ele cabe bem a este livro o título, são as obras, os atos do Espírito Santo em relação à igreja. Que modo? Corpóreo. Nós iríamos ver a Jesus, ele não voltaria de maneira escondida. Então, os discípulos já tinham ouvido várias vezes Jesus falar, eu vou, mas volto. Olha, um pouco eu vou e um pouco eu volto. É rapidinho. Deus não tem décadas, milênios. Para Deus não... Ele disse, eu volto. Essa promessa linda. Eles tinham confiança em quem? Na ressurreição. Ele ressuscitou. Nós cremos. Tinham confiança uns nos outros. Eles voltaram para Jerusalém, foram para o Monte Olival, diz aqui, que fica aí uns 1.200 passos, né, da cidade. Quando ali estavam, então nomeiam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, que é o filho de Alfeu, Simão, que é o Zelote, e Judas, que é outro Judas, não é aquele Judas lá. E todos faziam uma coisa, perseveravam unânimes, confiavam uns nos outros, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles confiavam uns nos outros, viviam em comunidade. Eles tinham fé na ressurreição, no Cristo ressurreto. Eles tinham fé uns nos outros, tinham fé na oração. Aqui nós já vemos, tinham fé na oração. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio deles, era uma assembleia, de a 120 pessoas, olha, 120 pessoas aqui já dá um número, né? E o que eles foram fazer? Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente da boca de Davi acerca de Judas. Aqui então é uma explicação para terminar o capítulo substituindo Judas por alguém. Eles estavam conscientes da orientação de Deus e Deus os estava orientando nisso também. Aqui nós encontramos, inclusive, no verso 20 final, tome outro o seu encargo, não é? Ele foi morto, os sacerdotes compraram um campo em nome do morto, do que se suicidou. Esse campo se chamou Campo de Sangue. Aqui diz que o corpo rompeu, as entranhas saíram. Judas ficou pendurado tanto tempo que a corda rompeu. Olha que coisa triste para ele. E quando caiu, aquele corpo já podre, cai no chão e o ventre se arrebenta e as entranhas saem. Era chamado o corpo de sangue, ou aliás, o campo de sangue. Foi ali a negação, né? A traição aqui no caso, né? E aqui no final a substituição, eles oraram, então propuseram 2 nomes. José, chamado Barsabás, não Barrabás, era considerado justo, e Matias, e eles oraram ao Senhor. No tempo de Israel, havia o Urim e Tumim na estola sacerdotal, então quando um brilhava dizia sim, o outro dizia não. Eles tinham esse costume, eles oraram a Deus e pediram, Senhor, mostra quem deve ser dos dois. Isso é uma escolha do Senhor. E quem foi escolhido foi Matias, eles substituíram aqui, através de pedrinhas e tal.
lançaram sortes nesse sentido aqui. Então foi substituído para terem os 12 de novo. Numa assembleia de 120, eles escolheram os 12. Bonito isso aí. Então começa aqui a história da igreja. Esse movimento todo, baseado no Espírito Santo. Eles tinham fé. Eles tinham fé na ressurreição, no Cristo ressurreto. Uns nos outros. Eles tinham fé na oração, eles tinham fé na orientação de Deus. Estes são exemplos que a gente deve seguir hoje como cristãos. Está disposto? Vamos orar. Pai amado, nós queremos depositar nos teus braços o nosso desejo de termos fé. Dá-nos esta fé. Auxilia-nos nisso. Nesse Cristo ressurreto. Fé nos irmãos, uns nos outros. Fé na oração, na tua orientação. São modelos incríveis para a gente aplicar no dia de hoje. Dá-nos esta bênção, em nome de Jesus. Amém. A gente continua amanhã, o programa segue mais um pouquinho. Eu te vejo, capítulo 2 é bonito, hein? Capítulo 2 é muito lindo. Obras do Espírito Santo. Até lá. Um erro muito comum que vejo entre os cristãos é pensar que o trabalho de um missionário deve ser feito em terras distantes. Porém, a obra mais importante deve ser realizada bem perto de nós. E esta é a verdade que pode ser vista no primeiro capítulo do livro denominado Atos dos Apóstolos. Esta obra, na verdade, é uma continuação do Evangelho de Lucas. Enquanto que o primeiro livro retrata o ministério terrestre de Jesus Cristo, o segundo foca na atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, tanto que muitos estudiosos declaram que o melhor nome para o livro seria Atos do Espírito Santo. O capítulo 1 descreve a promessa do Espírito Santo. No verso 8 lemos: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A estratégia de evangelização do cristianismo tinha duas características importantes. Primeira, ela não seria fruto simplesmente de estratégias humanas. O Espírito de Deus é que capacitaria os homens para fazer uma obra revolucionária. Sem ele, não haveria poder. A segunda característica interessante é a expressão progressiva que deveria começar de dentro para fora. O texto declara que eles deveriam começar em Jerusalém, que era o local onde estavam seus parentes e amigos mais próximos. Em seguida, deveriam se dirigir para Samaria, local este onde estavam seus vizinhos, muitas vezes rejeitados, e então deveriam partir para o mundo inteiro. Quando analisamos os locais que os discípulos deveriam iniciar a pregação do Evangelho, percebemos que Deus não pediu que eles viajassem para longe para pregar a mensagem em terras estrangeiras. A primeira missão era os seus amigos e parentes próximos. A família e a vizinhança deveriam ser o primeiro campo missionário. Sabe, quando enxergamos esta ênfase das Escrituras, percebemos que todo cristão tem como sua primeira missão salvar os que estão perto dele. Não adianta querer ser missionário em outros países se não existe amor pelas pessoas mais próximas. Me recordo de um líder de igreja que gastava a maior parte do seu tempo ensinando a Bíblia para desconhecidos, até que um dia se viu caminhando sozinho para a igreja, pois sua esposa e seus filhos já não tinham interesse nas coisas de Deus. Triste com o cenário, tal indivíduo declarou: Do que adiantou eu ter trabalhado pela salvação de desconhecidos, enquanto que a minha casa está perdida? Que esta triste realidade não se repita em nossa vida também. Tente imaginar a decepção de famílias que estarão separadas na volta de Jesus. Eu sei que muita gente fala que no céu será muito emocionante encontrar os heróis da fé e outros personagens bíblicos. Mas particularmente depois de Jesus, a minha família é quem eu mais quero ter ao meu lado na eternidade. E você?